Olá, hoje mais um programa Pergunte ao Professor. Nós vamos hoje falar sobre uma obra do Thomas Mann chamada de A Montanha Mágica. Ok? Nesse livro, o Thomas Mann narra a história de um jovem engenheiro, o Hans Castorp, que se dirige a uma montanha onde fica um sanatório para doentes de tuberculose para visitar o seu primo Joaquim, que está lá internado com tuberculose. Então ele sobe com a intenção de ficar 3 meses lá para visitar o primo, conviver um pouco com o primo, mas depois de um tempo ele acaba sendo diagnosticado também com tuberculose. Então ele acaba precisando ficar nessa montanha, nesse sanatório, para tratar da tuberculose. Alguns anos lá. Essa montanha ela é um ambiente isolado, é quase como se fosse uma experiência científica, onde você retira as pessoas da sua vida cotidiana e coloca num laboratório para serem analisadas, separadas da sociedade, separadas de seu habitat normal. Possivelmente porque acreditava-se que o ar mais rarefeito da montanha, dos Alpes suíços, favoreciam a cura da tuberculose. E nessa montanha, o que acontecia nesse sanatório é que raramente as pessoas conseguiam escapar com vida de lá. As pessoas eram internadas e invariavelmente acabavam morrendo. Isso acontecia com frequência. Os enterros, eles não eram, de forma nenhuma, não havia cerimônias no local. Acredito que para não transformar a vida das pessoas que estavam lá no inferno, porque senão toda hora morre uma pessoa. Se você está internado no hospital, você está doente, é preferível que você esqueça que a morte está rondando aquele lugar, que a qualquer momento você pode estar morto. E depois os próprios pacientes não falavam muito daquilo, porque para não trazer esse tema da morte para ali, então era como se você procurasse manter longe do convívio daquelas pessoas que estavam doentes e que possivelmente iriam morrer, muitas vezes jovens, elas não deixassem que esse tema da morte aparecesse nas conversas. Então as mortes eram disfarçadas. Uma outra característica interessante desse lugar, desse sanatório, ele era isolado, então parece que o tempo ele tem uma noção diferente ali, o tempo passa diferente, porque o cotidiano é repetitivo, aquela rotina de hospital, de internados, café da manhã, almoço, talvez um banho de sol, um passeio, coisas assim. E o que eles tinham mesmo ali era a interação humana. Então havia um intenso debate de ideias, sobre as ideias da época, sobre as possíveis soluções aos problemas políticos da época. O Thomas Mann escreveu em 1924 esse livro, mas a história se passa em 1907, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então você tinha uma história que era quase como o ovo da serpente, antes da Segunda Guerra Mundial. As coisas estavam fermentando ali para que eclodisse um enorme conflito da Primeira Guerra Mundial, a enorme tragédia que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918 do século passado, século XX. Então, esse caráter de isolamento, ele deixava com que as ideias das pessoas, elas florescessem ali. Os debates eram acirrados, principalmente entre dois personagens, que são o Settembrini e o Naphta. Esse debate entre o Settembrini e o Naphta, ele encarnava talvez dois polos de ideologias, um mais liberal, o outro mais reacionário. Havia esse debate de ideias, ou seja,
Com isso, Thomas Mann, ele retira do convívio normal, né, da vida do cotidiano das pessoas, ele retira esses personagens e isola. E nesse local isolado, que é essa montanha, não existem mais as ações, os personagens não agem mais, mas tudo que eles aprenderam, tudo que eles pensam, fica claro na montanha, nos debates, porque eles não têm mais o que fazer, eles só têm o que debater. Tudo que ficou gravado nas mentes deles vai ser agora debatido, é um debate de ideias. E desse debate de ideias, entre esses dois personagens principais, né, observados pelo jovem Castorp, esses dois personagens, o Nafta e o Settembrini, eles acabam se acirrando mesmo, o combate deles, o embate deles acaba se acirrando e eles terminam por se enfrentar num duelo onde uma coisa bastante interessante acontece e, é claro, um deles termina por morrer nesse duelo. E no final do livro, o Hans Castorp, ele volta para a planície e aí ele encontra a Primeira Guerra Mundial, né? A explosão da Primeira Guerra Mundial, em toda a sua violência, né? Em todo o seu horror, em todo o seu drama, né? Talvez o Thomas Mann tivesse querendo nos dizer que o debate puramente acirrado de ideias, ele também pode ser ruim, né? Tão ruim quanto o próprio embate físico, né? Ou seja, a luta armada em si. O confronto de ideias, ele pode ser tão danoso quanto a luta armada em si. E ele mostra isso porque desse debate de ideias num local onde não há ações, num sanatório afastado, esse debate de ideias entre Nafta e Settembrini, esses dois personagens conflitantes, né? Ele termina num duelo e termina com a morte de um deles, né? E depois o Hans Castorp desce, volta ao cotidiano normal, e no cotidiano, na vida real, na vida normal, ele encontra a guerra. Então talvez essa possa ser uma visão bastante pessimista do Thomas Mann com relação ao ser humano, né? Mesmo estando isolado, num local onde restam apenas ideias, isso acaba terminando num conflito. E aqui embaixo, a mesma coisa, um conflito armado, onde resta a morte, não é? Um outro fato interessante é que o Hans Castorp, ele se apaixona por uma mulher, a Cláudia Chauchat. Depois a gente fica sabendo que esse nome, o Thomas Mann gostava de fazer alguns trocadilhos com os nomes. Então, Chauchat em francês significa gata quente, né? Ele tem um romance frio com essa mulher, com a Cláudia Chauchat, né? Demonstrando que esse é um lugar que não dá muita margem ao amor, né? Ele é mais reservado para o debate. Agora, interessante que nesse momento que a gente vive hoje, da pandemia, né, do Covid-19, praticamente que nos tomou praticamente o ano de 2020 inteiro e agora vem nos tomando o ano de 2021 também, onde nós nos encontramos isolados, né, em casa, na medida do possível, o que faz com que nós nos dediquemos a nós mesmos, a olhar para nós mesmos, a fazer uma autorreflexão, a buscar uma autoestima, a buscar uma autocompreensão maior, uma vez que a gente saiu um pouco do jogo acirrado que acontece aí fora. Então eu acho que também nesse aspecto, esse livro, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né, onde um jovem é retirado do seu convívio devido a um parente doente e levado a um local isolado, né? Então acho que bastante pertinente também por esse aspecto. Essa obra mantém a sua atualidade. O Thomas Mann, com essa obra, ele procura nos trazer
a dualidade entre as nossas ideias, os nossos planejamentos, a nossa visão ideal das coisas, confrontada com as nossas limitações físicas, né? Confrontadas com a nossa realidade física. O ideal confrontado com o físico. O ideal seria como se fosse as ideias de Platão, né? O mundo das ideias de Platão. E talvez ele esteja nos mostrando que as ideias, mesmo parecendo inofensivas, elas podem nos trazer também uma realidade, né? Mais uma vez, a gente já falou aqui no canal sobre que a mente de uma pessoa, ou as ideias de uma pessoa, podem criar a sua realidade. Então não foi diferente assim com os personagens, né? Eles criaram a sua própria realidade de combate e terminaram se duelando num local onde deveria restar apenas a paz, a harmonia entre as pessoas, não é verdade? Então, não deixem de ler este livro, Thomas Mann, A Montanha Mágica. Eu tenho aqui uma edição bem antiga, né, da Nova Fronteira. Vale muito a pena vocês lerem este livro, tá ok? Então fica aqui a dica do canal, A Montanha Mágica de Thomas Mann. Um grande beijo a todos, muita paz e saúde.